Olá, eu sou o presbítero Roberto Chagas e hoje nós vamos dar continuidade ao programa Estudo Bíblico no livro de 1 Coríntios, onde nós já vimos algumas semanas aí, viemos estudando esse livro, estamos agora no capítulo 16. Antes, porém, eu lhe peço, fique com nossa vinheta aí e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Como eu sempre faço, eu sempre indico aqui para vocês o livro que estou usando, que é o livro da Bíblia, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, com várias referências e variantes. Esta minha Bíblia é uma Bíblia de pastor, uma edição de 1995. Portanto, quando eu estiver lendo aqui as passagens e fazendo os comentários com vocês, talvez, se você estiver com sua Bíblia aí, me acompanhando junto a este programa, possa ter algumas diferenças na parte da leitura. Então, você não se preocupe, pois o conteúdo é o mesmo, somente a tradução de alguns é que está um pouco diferente, mas é sempre o mesmo conteúdo. E o importante para que nós possamos trazer um bom estudo é trazer o texto e o contexto daquilo que nós estamos lendo, trazendo para você o estudo e observar muito bem as variantes que estão empregadas dentro deste capítulo. Então vamos dar aqui o nosso início nesse primeiro bloco, ao capítulo 16, onde o título diz assim: As coletas para os crentes de Jerusalém. Ora, quando a coleta se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Então nós já vemos aqui que Paulo, ele inicia esta carta ao 1 Coríntios, falando sobre a questão das pessoas não deixarem para a última hora para fazer as coletas daquilo que eles iriam fazer suas doações. Iriam entregar à igreja ou ao próprio Paulo ou qualquer um dos seus colaboradores. Pois nós sabemos que algumas pessoas elas não têm tempo hábil para estar sempre ali na obra fazendo as atividades, ajudando, auxiliando ou até mesmo com suas doações. Então as pessoas deixam para levar na última hora. Esse caso nós até entendemos. Mas há algumas pessoas que têm tempo hábil para auxiliar, que têm tempo hábil para ajudar. Então Paulo está falando aqui para não deixar para a última hora, pois isso acaba atrapalhando o andamento ali do cronograma dele, pois ele já vai ali, um líder, ele já tem um cronograma para fazer com que as coisas possam caminhar rapidamente, para que ele não possa perder muito tempo, pois a própria palavra diz que a seara ela é muito grande e há poucos ceifeiros. E Paulo, ele está vendo por este lado, como ele tem que fazer muitas visitas, como ele tem que ir para mais cidades, como ele tem que fazer depois a distribuição de todos esses utensílios, esses alimentos, essas roupas, calçados que ele irá receber para as pessoas. Então, ele já quer que as pessoas vão se adiantando, vão deixando tudo pronto para que quando ele chegar, ele possa já somente ir separando aquelas que ele acha que tem que ser colocada ali como doação mais rápido e outras ficarão ali para outras pessoas. Vamos continuar aqui.
Os projetos de Paulo, diversas recomendações e saudações. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Efeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Olha só essa passagem, como ela é interessante, né? Ele está falando aqui, mais uma vez, que quando ele chegar ali, ele quer ficar um bom tempo com eles, principalmente no inverno e na Páscoa, pois seria, no caso aqui, a primeira viagem de Paulo a Coríntios. Então, Paulo ele está interessado em ir, ele vai passar na cidade de Macedônia, porque ele tem que passar ali, havia algo de importante para ele fazer ali naquele lugar. Ele não cita aqui o motivo que ele tem que passar, mas ele diz que tem que passar ali. E também ele fala sobre Timóteo. Vamos dar uma lida na primeira relevante que está aqui, que ela fala sobre a coleta. Paulo dá instruções para a coleta a favor do crente pobre em Jerusalém. Fala dos seus planos futuros e dos seus cooperadores no trabalho do Senhor. Já falei aqui sobre essa questão da coleta. E Paulo ele está citando aqui, né? Está citando mais uma vez aqui essa importância de tudo isso. Vamos seguir então, a partir do versículo 11. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Então, Paulo está citando aqui na passagem anterior de Timóteo, para que ninguém despreze seu companheiro. Porque Timóteo, aos olhos de muitas pessoas, ele é muito novo. Timóteo é uma pessoa que está na obra há pouco tempo. E ele está ali com uma pouca idade. Aqui não se fala a idade de Timóteo. Mas nós podemos acreditar que Paulo tenha em torno aqui entre 18 a 20 anos. E ele sendo novo, essas pessoas poderiam não respeitá-lo e nem dar a assistência devida a ele como servo de Paulo, como um ajudante. E Paulo pede para darem uma atenção a ele, pois há necessidade de prestar muita atenção em Timóteo. Ele é meu servo e eu preciso que vocês dêem atenção a ele. E é isso que Paulo está falando. No número 12, diz assim: E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Apolo, ele estava na mesma condição de Paulo anterior, pois Paulo só chegou à sua passagem até Coríntios no momento que Deus permitiu. Tanto que ele cita aqui que se Deus permitir, ele irá ficar com eles ali um bom tempo. E Apolo estava da mesma forma. Um homem que é guiado por Deus, ele não faz nem nada, ele não toma nenhuma atitude se não for debaixo de oração. Primeiro ele vai orar, primeiro ele vai interceder a Deus, primeiro ele vai clamar a Deus para saber se ele deve tomar aquela atitude, se ele deve fazer aquela viagem, se ele deve ir de encontro àquelas pessoas, se ele deve orar pelas pessoas. É tudo debaixo de oração. Aqui no programa, eu não faço o programa, não gravo nada sem antes orar para que Deus me dê instrução da palavra que irei gravar com vocês. Então, tudo nós fazemos debaixo de oração. E Paulo, ele diz bem claro na sua carta que Apolo não foi até ali ainda porque Deus ainda não permitiu, porque tudo ele faz debaixo de oração. Vamos continuar a partir do número 13.
Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que as famílias de Estéfanas as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeiteis aos tais, e ao todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com óculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anatema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos dar uma parada aqui no 22 e no 23 para podermos compreender essa questão aqui que Paulo diz, que se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anatema, maranata. Nós vemos algumas vezes essas passagens sendo elas comentadas, né, aqui sobre anatema, seja você maranata. Ou nós ouvimos algumas pessoas dentro de alguns ministérios dar um glória, um aleluia e gritar também maranata. Então vamos compreender na explicação aqui da variante e da relevância sobre isso que se encontra na minha Bíblia. Anatema. Paulo termina a carta aos Coríntios relembrando que todos os crentes professos que se declaram crentes, mas não amam ao Senhor Jesus Cristo, estão sob anatema, amaldiçoado, condenado. Não amar ao Senhor significa deixar de lhe ter amor sincero de todo o coração, não lhe obedecer, ou distorcer o evangelho apostólico da revelação do Novo Testamento. Ser amaldiçoado significa ser excluído da verdadeira igreja espiritual na terra e, finalmente, do reino celestial no futuro. Paulo quer que seus discípulos compreendam que o teste máximo do manipulado cristão é a fidelidade pessoal e total ao Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim, no 22, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anatema, maranata. Então vamos lá. Anatema é aquele sujeito, aquela pessoa que diz que aceitou Cristo, aquela pessoa que vai aos cultos, que tem participação na igreja, mas está ali por estar, pois na verdade não ama a Cristo como se deve amar, não se joga a Cristo como se deve se jogar, não se prostra como servo, como se deve postar. São pessoas que estão na igreja por interesses próprios, porque muitas vezes nós vemos, até nos dias de hoje, muitos jovens que se diz amar a Cristo e estão em suas igrejas, em seus ministérios, mas na verdade estão ali mais um interesse no grupo de jovens, na frequência feminina, pois querem ter novas amizades, querem ter novas amigas e, se possível, ter um namoro com essas pessoas. Então, são jovens que estão atrás apenas de aventura, que dizem estar na igreja por Cristo, mas na verdade vão atrás somente de relacionamento. Mas não cito somente jovens, há outras pessoas também, neste caso, tanto homens como mulheres, né? Que também
vão à igreja, senhores e outras pessoas, para somente se esconder de um determinado processo. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa, por exemplo, que tem um negócio obscuro, um negócio que não condiz com aquilo que é de Deus. Essa pessoa, ela muitas vezes faz negócios que acaba prejudicando outras pessoas. Ela está sempre levando vantagem. Eu não sei se alguns de vocês assistiram aquele filme, um filme que foi feito de uma igreja americana que chama A Virada. Nós vemos que aquele homem, que é o ator principal, ele negocia carros e ele vende ali carros por um valor exorbitante até para o próprio líder do ministério dele. E ele sempre está levando vantagem com carros que são carros que vão dar problema no futuro. E nós vemos isso no dia de hoje com muitos vendedores. Se você já comprou carro, como eu já comprei, um carro sem ter um conhecimento, muitas vezes você acaba levando prejuízo. E essas pessoas frequentam a igreja muitas vezes para se esconder desse negócio mal feito que ele faz. Porque às vezes a pessoa que vai negociar com ele diz assim: ah, se é da igreja, é de confiança. E não é bem assim. E não é bem assim. Não quero entrar aqui em polêmicas para dizer que há muitas pessoas dentro da igreja que se aproveitam dessa situação. Veja bem, não é isso que estou falando. Estou apenas falando que o que Paulo cita ali, que pessoas que estão dentro do ministério se aproveitam da situação para se esconder de negócios mal feitos que eles fazem. Você está compreendendo aí essa primeira parte do nosso primeiro bloco? Então vamos dar aqui uma finalizada lendo aqui o número 24, versículo 24, e depois nós vamos partir para 2 Coríntios. O meu amor seja em todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então Paulo finaliza aqui com essa palavra, no número 24. Antes, porém, eu quero falar para você de Maranata, que é uma expressão aramaica significando vem Senhor, e que provavelmente foi usada como oração ou saudação entre os cristãos primitivos. A igreja primitiva está sempre orando pela imediata vinda de Cristo. Cristãos são aqueles que amam a sua vinda e que expressam esse anseio nas palavras e ações. Então, quando você ver ali esta palavra Maranata, normalmente nós vemos ali em algumas edificações, em condomínios, em dentro da igreja as pessoas costumam, né? Maranata, Senhor, quer dizer, vem, Senhor. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto para o segundo bloco. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo?
Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Voltei aqui para o segundo bloco do programa de hoje e nós vamos entrar agora na carta que fala sobre 2 Coríntios, que ainda continua aqui falando sobre a igreja de Coríntios. E qual que é o esboço, qual que é as considerações de Paulo, seu propósito nessa segunda carta e a sua visão panorâmica. Vamos ler aqui para que você possa compreender. Paulo escreveu essa epístola à igreja de Corinto aos crentes de toda a Caia, identificando-se 2 vezes pelo nome, tendo Paulo fundado a igreja em Corinto durante a sua segunda viagem missionária. Manteve contato frequente com os coríntios a partir de então, por causa dos problemas daquela igreja. A sequência, quando Paulo cita aqui, nesse prefácio, dos problemas daquela igreja, nós falamos já nos programas anteriores. Quais eram esses problemas da igreja? Já falei aqui que Coríntios era uma cidade que tinha pessoas de posses, pessoas com um bom aspecto financeiro. E essas pessoas, tendo essa condição, elas não estavam seguindo ali as coisas que Paulo falava para eles para ter uma vida melhor em Cristo, por ter dinheiro. Pois muitas vezes uma pessoa que está ali na igreja, por ela ter uma condição melhor, essa pessoa acaba achando que o dinheiro dela, que o dízimo, que a oferta, que a ajuda financeira que ela dá na igreja, sendo melhor do que todos os outros, ela pode fazer o que quer, tanto dentro como fora da igreja. E não é assim. E é isso que Paulo estava falando aqui de problemas na igreja. Porque dentro da igreja, se você prestar atenção, aquele que dá um dízimo e dá uma oferta acha que tem prioridade, acha que pode fazer as coisas mais do que o outro. E não é assim. Então vamos seguir aqui. A sequência desses contatos e o contexto em que 2 Coríntios foi escrito são os seguintes. Depois de alguns contatos e correspondência inicial entre Paulo e a igreja, ele escreveu 1 Coríntios de Efésios. Ali provavelmente aconteceu isso aqui na primavera de 55, 56 depois de Cristo. Em seguida, ele fez uma viagem a Corinto, cruzando o mar Egeu, para tratar de problemas surgidos na igreja. Essa visita, no período entre 1 e 2 Coríntios, foi espinhosa para Paulo e para a congregação. Depois dessa visita afanosa, informes chegaram a Paulo em Efeso de que seus adversários estavam atacando a sua autoridade apostólica em Corinto, tentando persuadir uma parte da igreja a rejeitá-lo. Respondendo, Paulo escreveu 2 Coríntios, na Macedônia, provavelmente ali em outono do mesmo ano, de 55 depois de Cristo a 56. Pouco depois, Paulo viajou outra vez a Corinto, permanecendo ali cerca de 3 meses. Já falamos sobre isso, que foi aquela viagem que ele fez, falando que gostaria de ficar um pouco mais, provavelmente seria no inverno, E foi ali que escreveu a Epístola dos Romanos. Então vamos compreender um pouquinho sobre essa consideração preliminar aqui. Então chega ao conhecimento de Paulo que algumas pessoas ali de Coríntios estavam maquinando contra ele, pois Paulo havia aberto a igreja, Paulo havia colocado ali pessoas de confiança, mas alguns que ali estavam queriam ter o domínio, queriam comandar, pois tudo que Paulo estava colocando em prática ali não estava indo de acordo com o pensamento daquelas pessoas. Então, nem todo mundo fica contente com os critérios que tomamos aqui dentro do ministério. Nunca você vai chegar e agradar todo mundo. Não vai mesmo. Não adianta você pensar que as suas atitudes, que aquilo que você determinar, principalmente
em reuniões, quando você marca com os obreiros da casa e você estipula ali o que vai acontecer naquele ano, porque é sempre assim. No começo do ano, agora aconteceu agora nesse ano de 2023, esperamos passar as festas, as festividades, as pessoas que saem para ver suas famílias, amigos, quando voltam, que estão todos aqui novamente congregando, marcamos a nossa primeira reunião ministerial. E ali nós colocamos o que vai acontecer nas festividades, nós vamos ver os cargos, que serão pessoas agora renomeadas, haverá trocas de cargo, alguns que possam ter saído, outros que estão em melhor condição para assumir. Mas nem tudo que nós vamos tomar de decisões aqui serão muito bem aceitas pelas pessoas que estão conosco. E vendo isso lá em Coríntios, outras pessoas estavam se sentindo incomodadas, principalmente aqueles que têm comércio, porque muitas vezes você começa a fazer um determinado comércio, fazer um determinado negócio, e Paulo, ali, ele poderia chegar e dizer: olha, isso aí que você está fazendo está errado. Você não deve fazer essa comercialização dessa forma. Você não deve mexer com isso. Não é de Deus o que você está fazendo. E muita gente estava se incomodando com isso. Não somente com as coisas que Paulo falava no seu comércio, na sua família e dentro da igreja. Então eles estavam maquinando para tirar Paulo da liderança. Vamos seguir aqui agora com o propósito. Paulo escreveu esta epístola a 3 classes de pessoas em Coríntio. Primeiro, escreveu para encorajar a maioria da igreja que lhe era fiel, como seu pai ser espiritual. Escreveu para contestar e desmascarar os falsos apóstolos que continuavam a difamá-lo, para assim enfraquecer as suas autoridades e os seus apostolados, e distorcer a sua mensagem. Escreveu também para repreender a minoria da igreja, influenciada por seus oponentes, e que não acatavam a sua autoridade e correção. Paulo reafirmou sua integridade e sua autoridade apostólica em relação a eles. Esclareceu os seus motivos e os advertiu contra novas rebeliões. Coríntios visou a preparar a igreja como um todo para sua visita eminente. Então já fiz esse comentário aqui sobre essa questão dos oponentes que estavam ali enfrentando Paulo, colocando Paulo contra a parede e até falando muitas coisas para tirar Paulo da liderança. E essas pessoas estavam indo contra tudo aquilo que Paulo estava falando. Então nós chamamos esse tipo de situação de estar querendo fazer a cabeça de outra pessoa. Está alimentando a pessoa com coisas que não condiz para tirá-la do foco. Vamos dar continuidade aqui agora na visão panorâmica. 2 Coríntios tem 3 divisões principais. Na primeira, Paulo começa dando graças a Deus pela sua consolação em meio aos sofrimentos em prol do Evangelho. Elogia os coríntios por disciplinarem um grande transgressor e defende a sua integridade a alterar seus planos de viagem. Paulo apresenta o mais extenso ensino no Novo Testamento sobre o verdadeiro caráter do ministério. Ressalta a importância da separação do mundo e expressa sua alegria ao saber, através de Tito, do arrependimento de muitos na igreja de Coríntio, que antes destacavam sua autoridade apostólica. Nos capítulos 8 e 9, Paulo exalta Coríntios a demonstrar a mesma generosidade cristã e sincera dos macedônios, ao contribuírem na campanha por ele dirigida, a favor dos crentes pobres de Jerusalém. O estilo da epístola muda no capítulo 10 e 13. Agora Paulo defende o seu apostolado, discorrendo sobre a sua chamada, qualificações e sofrimentos como um verdadeiro apóstolo. Com isso, Paulo espera que os coríntios reconheçam os falsos apóstolos entre eles, o que os poupará de futura disciplina, ele de lá chegar. Paulo termina 2 Coríntios com uma única bênção trinitária,
no Novo Testamento. Então, o que nós estamos vendo aqui, nessa visão panorâmica, que há duas situações. Na primeira, Paulo agradece e elogia uma situação que houve, que aconteceu, nós vamos ler sobre isso, daqueles que estavam ali, que são verdadeiros crentes, que são verdadeiros cristãos, de converterem uma pessoa de má índole. Então ele faz essa citação. Já na segunda parte da visão panorâmica, ele cita na questão dos falsos apóstolos que ali estavam, que continuavam a denegrir a sua imagem, onde essas pessoas estavam pregando na igreja coisas que não condiz com aquilo que Paulo falava ou fazia, tentando denegrir a imagem de Paulo de todo jeito. E também dizer que Paulo não era apóstolo. Não que o cargo não fizesse ali uma diferença para Paulo. Tanto que nós vemos aqui em várias cartas de Paulo que ele sempre cita sobre o seu apostolado. Mas Paulo foi levantado como apóstolo por Cristo. Não foi como os outros que estiveram com Jesus e andaram com Jesus. Os outros apóstolos, eles foram levantados, foram ungidos como apóstolo pelo Jesus Cristo. Já Paulo, ele foi ungido por Cristo, mas sem andar com ele, sem caminhar com ele. Paulo não conheceu Cristo como os outros apóstolos conheceram, mas ele sentiu em Damasco essa grande presença de Cristo. Então nós vemos aqui que o que Paulo estava falando neste momento era isso. Sou apóstolo, sim, mas isso não me preocupa de vocês me chamarem de apóstolo ou não. Então há algumas pessoas que acabam se importando muito com o cargo, querem ser reconhecida pelo cargo. Já falei isso não somente nos meus podcasts, mas dentro do estudo. Tem pessoas que, quando se apresentam no ministério, fazem questão de dizer: sou pastor tal, sou apóstolo tal, sou missionário tal. Ele não dá somente o nome dele. Vamos continuar aqui na característica especial. 4 fatos principais caracterizam essa epístola. É a mais autobiográfica das epístolas de Paulo. Suas muitas referências pessoais são feitas com humildade, desculpas e até mesmo constrangimento. Mas foi necessário, tendo em vista sua ação em Corinto. Ultrapassa todas as demais epístolas paulinas, no que tange a revelação da intensidade e profundidade do amor e cuidado de Paulo por seus filhos espirituais. Contém a mais completa teologia do Novo Testamento sobre o sofrimento do crente, e de igual modo sobre a contribuição cristã. Termos chaves tais como fraqueza, aflição, lágrimas, perigos, tribulação, sofrimento, consolação, jactância, verdade, ministério, glória destacam o conteúdo incomparável dessa carta. Então é uma carta com várias características especiais, onde nós vamos aprender muito durante o estudo de hoje e dos próximos dias. Vamos então entrar agora na leitura de 2 Coríntios, sempre iniciando pelo prefácio e dando continuação, e lendo depois todas as variantes. No prefácio e saudação, Paulo começa por aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graças a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que Paulo, por ter feito ter tido um bom professor, que foi Gamaliel, ter tido estudado, a oportunidade de estudar numa boa escola, ele sempre começa as suas cartas com uma saudação muito eloquente, onde as pessoas que estão recebendo essas cartas percebem que Paulo ele é muito amável com todos, lembrando de todos, e isso é muito importante. Então, Paulo sabia muito bem que nós falamos hoje, se apresentar com um cartão de visita. Ele sabia entrar e sair dos lugares, devido a tudo que ele passou quando era Saulo.
Vamos agora entrar nos estudos aqui, a partir do versículo 3, onde eu tenho um título que diz assim: Ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Bendito seja o Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Vamos ler a relevância que está aqui sobre esse capítulo 3 e 4. Nos consolam em toda a nossa tribulação. A palavra consolar aqui significa colocar-se ao lado de uma pessoa, encorajando-a e ajudando-a em tempos de aflição. Deus desempenha incomparavelmente este papel, pois ele envia aos seus filhos o Espírito Santo, que é chamado Consolador. O apóstolo aprendeu, nas suas muitas aflições, que nenhum sofrimento, por severo que seja, poderá separar o crente dos cuidados e da compaixão do seu Pai Celeste. Deus, às vezes, permite que haja aflição em nossa vida, a fim de que, tendo experimentado o seu consolo, possamos também consolar outros nas suas aflições. Então, nós vemos aqui nessa passagem, do versículo 3 e 4, que fala sobre o consolo de Deus, que é o Espírito Santo. Quando nós passamos por problemas, por tribulações, que estamos ali enfrentando algumas lutas, nós sabemos que só iremos vencer por intermédio do Espírito Santo de Deus. E Paulo está lembrando isso. Você vai passar por dificuldade. Jesus deixou bem claro isso. Neste mundo tereis aflições. Você vai passar por dificuldades. Vai enfrentar uma série de problemas. Não pense você, que está no mundo aí fora, que vai para a igreja, que aceita Jesus e é batizado, que tudo vai dar bem, que tudo vai ser maravilha. Não. Muitas vezes você vai enfrentar situações muito piores do que aquelas que você passava quando estava no mundão. Mas sempre você vai obter vitórias e esses problemas não ficarão na sua vida marcados. E é isso que Paulo está falando aqui. E é isso que Paulo está ressaltando aqui nessa carta que ele envia a Coríntios, que foi a segunda carta que ele enviou, né? Por isso que ela é chamada 2 Coríntios. Paulo está deixando bem claro essa situação para todas as pessoas. Você vai passar por aflições, vai passar por dificuldade, mas sempre você será vencedor. Sempre. Nada vai impedir de você não vencer, porque o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida. Está terminando aqui nosso segundo bloco. Fica aí com nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Pois bem, voltei então aqui para o nosso terceiro e último bloco.
Vamos dar continuidade aqui no livro de 2 Coríntios, a partir do versículo 6, que diz assim: Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a nossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. É a nossa esperança acerca de vós, e é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sofreu na Ásia, pois que fomos de sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também nós com orações por vós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então vamos dar uma lida aqui na explicação que ele tem aqui do versículo 5 e do 8 e do 10, que ele diz assim: aflição e consolação. Do começo ao fim dessa epístola, Paulo ressalta que a vida cristã envolve sofrimento, que deve ser considerado como uma participação ou comunhão com Cristo no cumprimento, e a consolação de Cristo nessa era. Portanto, Cristo sofre com seu povo e em favor do seu povo, devido à tragédia do pecado no mundo. Nosso sofrimento não é primeiramente motivado por desobediência, mas constantemente causado por Satanás, pelo mundo e pelos falsos crentes à medida que participamos da causa de Cristo. Então nós vemos aqui em Aflições do versículo 5, que o título diz: porque com aflições de Cristo são abundantes em nós. Então nós podemos lembrar nessa questão dessas aflições que Cristo deixou bem claro que neste mundo tereis aflições. Então, quando você vem para a igreja, às vezes algumas pessoas podem até achar que a partir do momento que ele sai das questões do mundo lá fora, que quando chega na igreja tudo muda, tudo se transforma, que agora as coisas vão ficar boas, não vai ter mais aflições, e não é bem assim. Porque, como eu disse, Jesus deixou bem claro: neste mundo tereis aflições. Nós vamos passar por uma série de problemas, vamos enfrentar uma série de circunstâncias, mas sempre vencendo tudo isso daí. Então, todo dia vai aparecer um problema novo para você, mas você irá sempre ser vencedor. E esse é a questão que Paulo está falando aqui. Outra situação, ele fala aqui, que nem todo sofrimento ele é motivado por desobediência ou por Satanás. Então ele está nos lembrando que a maioria dos problemas que é causado sobre nós é causado por nós mesmos. E não é por desobediência e nem por obra satânica. Nós é que procuramos envolver com pessoas, com coisas que não nos diz respeito e acabamos entrando, participando de problemas, de barreiras que causamos nós mesmos por esses motivos. No 10, ele diz assim: até da vida desesperamos. O crente fiel, vivendo em obediência e comunhão com Cristo e amado por Ele, ainda assim pode passar por experiência envolvendo perigo, medo, ansiedade, desespero e desesperança. Circunstância essa que nos oprime além da nossa capacidade humana de resistir. Quando aflições severas ocorrem em nossa vida, não devemos pensar que Deus nos abandonou ou deixou de nos amar. Ao invés disso, devemos lembrar-nos de que essas mesmíssimas coisas aconteceram aos fiéis servos de Deus nos tempos do Novo Testamento. Deus permite essas provações desalentadoras a fim de que Cristo se aproxime de nós, e à medida que olhamos para Ele com fé, leve-nos à vitória completa. Então Paulo está lembrando aqui de quantas vezes ele foi perseguido,
quantas vezes ele foi julgado de morte, quantas vezes armaram ciladas para ele, quantas situações ele passou que muitas vezes ele achou que não iria conseguir sobreviver, que ele não iria conseguir suportar. E isso Deus permite que aconteça para que nós possamos nos aproximar ainda mais de Cristo. E não é porque você está em desobediência que acontecem essas coisas. E não é porque você está falhando. É que isso é necessário acontecer para que a sua fé possa ela se alimentar ainda mais. Então não pense que muitas vezes que o problema que você está passando é porque Deus está te punindo. Não. Deus não pune ninguém. Não é isso que está acontecendo. Principalmente se você estiver debaixo da mão dele. Deus está permitindo que isso aconteça para que você não saia da presença dele. Compreendeu? Vamos seguir aqui no número 12. Ele tem um título aqui na minha Bíblia que eu não sei se a sua tem também. Mas a partir do versículo 12 eu tenho um título que diz assim: Por que demorou Paulo a sua ida? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com a sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até o fim as reconheceis. Como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis o nosso dia do Senhor Jesus. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia irei outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade. E, deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero, o delibero segundo a carne? Para que haja em mim sim, sim e não, ou não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é por mim. E Silvano e Timóteo não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos uniu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre minha alma, que para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Então, nós terminamos aqui a leitura do capítulo 1 de 2 Coríntios. Mas nós temos aqui a leitura das explicações relevantes sobre essas últimas partes que li aqui, e eu quero fazer o comentário com vocês antes de iniciarmos a nossa oração. O número 11 diz assim: ajudando-nos também com orações. Um princípio bíblico comprovado é que nossas orações pelo próximo liberarão o poder e a atuação de Deus na vida de outras pessoas. Por causa disso, devemos nos animar e interceder por aqueles que enfrentam necessidades. Eu sempre digo isso aqui no nosso ministério. Quando você já está ciente que suas orações que você fez para você, elas já não há mais tanta necessidade de fazer petições somente para você, e você começa a orar por outras pessoas. Você começa a interceder por outras pessoas, seja da família ou não. Um amigo, um parente, um vizinho, ou até uma pessoa que você viu numa rede social que está pedindo oração. O jejum que você faz por essas pessoas, Deus começa a ter ali a percepção que você não está mais preocupado somente com você, e sim com outras pessoas. E isso faz
com que a sua oração tenha um efeito grandioso na vida dessas pessoas. Você já percebeu isso, que quando você ora por alguém, a vida dessa pessoa muda? É porque Deus está atendendo a sua oração. Vamos seguir aqui a partir do versículo 12. Nossa glória é essa. A base de Paulo para alegrar-se e gloriar-se era a sinceridade e a integridade do seu comportamento. Ele tomara a resolução de que, por toda a sua vida cristã, permaneceria fiel ao seu Senhor, recusar-se-ia a conformar-se com o mundo que crucificou seu Salvador, e perseveraria na santidade, até Deus levá-lo para o lar celestial. Na vida eterna futura, nossa maior alegria será a consciência de termos vivido a nossa vida com simplicidade e sinceridade de Deus por Cristo nosso Salvador. Então, Paulo está falando aqui como foi a mudança da vida dele. Que a partir do momento que ele se aceitou ser salvo como com Cristo Jesus, e ele mudou o seu jeito, mudou a sua vida, mudou tudo aquilo que ele fazia de errado, ele sabia que no momento que Jesus colocou sobre a vida dele a autoridade do Espírito Santo para fazer a obra, quando ele fosse chamado por Deus, quando Deus o recolhesse, ele estaria com sua plena salvação definitiva. Então Paulo sabia disso. Ele tinha certeza de tudo isso que estava acontecendo na vida dele. O número 20, ele fala assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, quando nós estamos ali orando, estamos ali ouvindo uma situação dentro da igreja e damos um amém, ou glória a Deus, Paulo explica aqui alguns motivos. O amém final da oração e da confissão de Cristo expressa sua confiança no amor e na fidelidade de Deus e na certeza de sua promessa. É a voz da fé, reafirmando a verdade do imutável Evangelho de Cristo e identificando-se com ela. Então, nós vemos aqui a importância do amém no final de uma oração. Quando você dá amém, glória a Deus, é porque você está reafirmando tudo aquilo que irá acontecer de bom na sua vida. Então, Paulo está falando sobre essa questão. Então, nós estamos aqui finalizando, nesse dia de hoje, o nosso estudo bíblico do livro de 1 Coríntios, do último capítulo, e no início do primeiro capítulo de 2 Coríntios. E eu peço a você que possa entrar em contato conosco, está aparecendo aí a nossa rede social, que você possa deixar aí uma pergunta, que você possa tirar uma dúvida, o que você está achando do programa, que você possa compartilhar este programa com sua família, com seus amigos. Se inscreva nos nossos canais, está aparecendo aí para você. E quero fazer uma oração neste momento, porque eu não sei o local que você se encontra, eu não sei o momento que você está passando, a aflição, constrangimento, a situação que você está, mas eu sei que você precisa de uma oração. E neste momento eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Se você puder fechar seus olhos, você feche. Se você puder dobrar seu joelho, dobre. Se puder levantar as mãos em direção aos céus, levante. Agora, se você estiver trabalhando ou estiver em um outro local que não possa fazer nenhuma dessas coisas, apenas mentalize comigo nessa oração e vamos entrar em contato com o nosso bom Deus, soberano Deus e eterno Pai. Assim como Paulo alertava o povo de Coríntios sobre várias situações que eram necessárias que eles tivessem, ó Pai, atentos a tudo aquilo que ele estava falando, para vigiarem com falsos doutrinadores, para vigiar, ó Pai, com falsos apóstolos, com ensinamentos mundanos, para que eles não desviassem daquilo que Paulo estava colocando em sua mente, em seu coração, para seguir em frente, debaixo da unção do seu poder e da sua graça. Pelas aflições, pelas perseguições que ele havia passado, por tudo aquilo que ele havia vivido, e as pessoas sabiam que também iriam passar por isso, principalmente as que estão chegando no ministério neste momento. Que
que o Senhor possa dar a eles o Consolador, que é o seu Espírito Santo, que o Senhor possa fortalecê-los, ó Pai, com o seu poder e a sua graça, por mais que passamos, Senhor, por tantos problemas, somos vencedores e aguardamos somente a vinda do seu Filho amado, por santo tu és. Nos ajude aí no nosso QR Code que está aparecendo aí, o Pix da igreja, nos ajude e nos auxilie. Precisamos do seu auxílio para, assim como Paulo fazia ali, que foi comentado no dia de hoje, sobre a distribuição das coisas que ele estava ali recebendo em Coríntios, para ajudar as pessoas, que você possa também nos ajudar. Precisamos de auxílio para manter esse programa no ar. Até o próximo programa, assim querendo Deus.